Bom dia, galera, tudo bem? A gente vai começar mais uma aula de artes. Na aula passada, começamos o capítulo 6, que fala sobre música, né? Sobre a história da música. E eu comentei um pouquinho sobre a música na sociedade pré-histórica, né? A música na antiguidade, como era na China, na Índia, no Egito. E hoje eu vou falar um pouco sobre a música ocidental antiga. Na aula passada eu falei sobre a música oriental antiga, então agora a gente vai falar sobre a ocidental. A ideia de música, né, que foi desenvolvida na Grécia Antiga, era muito ligada ao que os filósofos da época pensavam. E chegou até em um certo período, assim, que os gregos achavam que a música podia até influenciar influenciar o indivíduo, né, mental e emotivamente. Inclusive, ela interferia no seu ethos. Vocês sabem o que é isso? É um termo da sociologia que estuda diversas características das sociedades, como o conjunto de costumes e hábitos que são considerados na época. Então, eles consideravam que a música tinha uma importância ética muito grande. E ela era fundamental na educação grega. E tinha a mesma importância, né, educacional do que a matemática, do que a dança, né, e as outras áreas de conhecimento. O Platão, que é um pensador grego, né, afirmava que ter bons modos musicais tornariam as pessoas melhores. E a música na Grécia foi muito presente em diversas manifestações culturais e religiosas, e não religiosas também, em guerras, em funerais. E como o Império Grego teve uma grande expansão e contato com outras sociedades, o sistema de escalas musicais e os modos e a base da teoria musical ocidental são heranças da Grécia Antiga, então se espalhou a partir daí. Quando Roma se apropriou de parte da Grécia, ela se apropriou das teorias musicais, das técnicas de execução e da visão grega de importância da música, né? E Roma também mantinha contato com a cultura hebraica e também incorporou esses elementos, então ele se criou uma mistura. Essa mescla da tradição musical foi mantida por vários séculos pela Igreja Católica e que se misturou também com orações, com os cânticos do cristianismo. E também era usada para exaltar, né, a glória militar. Durante a Idade Média, a Igreja Católica teve uma influência bem forte em todos os aspectos da vida cultural da Europa. E nesse contexto religioso, a produção musical e os cantos, né, serviam para que os cristãos pudessem expressar sua fé e a pureza de seus ideais. E por causa do crescimento da igreja, as músicas de uma região ficavam diferentes das outras, até que o Papa Gregório I, no final do século VI e início do século VII, reuniu todos os cantos existentes e unificou a música litúrgica, considerando a simplicidade, a beleza e a qualidade desses exemplares. E as músicas dessa coleção que ele criou serviam de exemplos do tipo de música católica que deveria ser executada, divulgada, né, e utilizada também para fins de evangelização. Travei nessa palavra, gente. Essas músicas ficaram conhecidas como canto gregoriano por causa do Papa Gregório I, né, que foi quem unificou esses cantos, selecionou e tal. E o canto gregoriano era executado em uníssono, ou seja, os cantores, né, as pessoas que estão cantando, fazem todas o mesmo som, sem acompanhamento instrumental, não tinha instrumento sendo tocado junto.
E até hoje esse canto é feito em algumas ocasiões especiais na Igreja Católica. Eu não sei aí quem da turma é católico, se já presenciou alguma situação em que estava sendo feito esse canto. O Santo Agostinho, que foi um pensador, né, do final da Antiguidade, e o Guido d'Arezzo foram dois nomes importantes nesse período do catolicismo. O primeiro, né, que é o Santo Agostinho, escreveu um tratado chamado de Música, onde ele trazia reflexões sobre a finalidade da música cristã, buscando torná-la mais bela, né, em seu propósito que era usado no rito litúrgico. E o d'Arezzo, ele fez o desenvolvimento técnico desse canto, como as alturas dos vocais, a nomeação das notas musicais e tal. E paralelo, né, a essa música que era relacionada à igreja, também surgiu uma música popular, mesmo que ela fosse censurada pela igreja que não concordava muito com isso. Essa dança popular é chamada de secular. E durante um tempo, a distinção entre o sagrado e o secular foi bem sutil, bem leve, difícil de distinguir. Mas entre os séculos XI e XIII, foram surgindo gêneros da música bem distantes dessa finalidade litúrgica, né, ligada à religião, e um deles é o travadorismo. O travadorismo, né, acontecia que os músicos e os poetas tocavam canções na corte dos reis sobre vários temas, como amor, amizade, até sátiras. E também tem um outro tipo de músico que é o menestrel, que ele é de música... Só um pouquinho, tem uma moto barulhenta passando aqui, gente. Meu Deus. Vou repetir aqui porque o barulho atrapalhou. Então também tinha o menestrel, né, que é um músico de uma escala mais baixa que os músicos do travadorismo. E eles buscavam a subsistência, eles buscavam viver de música, né, entretendo a nobreza, as pessoas mais poderosas do que eles. E eles não tinham tantos recursos, eles eram mais pobrinhos. E também tinha o jogral, que é um intérprete que geralmente era itinerante, né, ele viajava e ele declamava poesias em festas, em saraus, e se apresentava para o povo nas praças e em frente às igrejas. Esses artistas que eu falei utilizavam a língua popular da região específica em que eles se apresentavam, né, os artistas do jogral. E quando eles empregavam o canto e os instrumentos, eles substituíam a palavra escrita por eles. E eles assim eles iam levando, né, a cultura para a população que era analfabeta. A música foi se desenvolvendo, né, foi ficando mais complexa. E surgiu a polifonia, que é a arte de sobrepor vários sons. Essa nova possibilidade, né, deixou os músicos da época bem empolgados. Os músicos dali da transição da Idade Média para o Renascimento. Eles ficaram empolgados com essa sonoridade que a variação melódica possibilitava. E nesse período a Igreja Católica estava em declínio. Ela estava perdendo poder, perdendo influência social. E vários pensadores focaram os estudos deles no ser humano e em outras artes, desenvolvendo várias visões do que é importante, do que é bom, do que é mal, do que é belo, entre outras ideias, né? E foi nesse período do início do Renascimento que teve uma evolução no sistema de notação musical,
e também das técnicas de composição. E esse evento ficou conhecido como Arte Nova, que veio em contraponto, né, à arte antiga, dos períodos anteriores. Nesse período do Renascimento surgiu na Itália o madrigal, que é um tipo de canção popular, que é a sociedade aristocrática, feita, né, pela sociedade aristocrática, que aborda assuntos amorosos, heróicos e outros assuntos. E a inovação, né, que os madrigais trouxeram foi a exploração dos eventos sonoros. Esses efeitos sonoros que foram aliados ao uso das palavras também. E os artistas dessa corrente, ali pelo século XVI, usavam sons mais graves, indo para o mais agudo para dar a ideia de céu, ou então sons mais agudos indo para mais graves para dar a ideia de profundidade, por exemplo. No período barroco, a música ficou mais dramática, mais elaborada, e o estilo musical dessa época desenvolveu a harmonização entre os vocais e os instrumentos. E isso propiciou o surgimento de novos estilos de canto, como a ópera. Esses músicos barrocos, né, eles eram instrumentistas muito, muito bons, tinham muita técnica, e eles utilizavam o violoncelo, o violino, o órgão, a viola, o piano e outros instrumentos. E só fazendo um paralelo, assim, que é interessante, no começo do período barroco surgiram os primeiros grupos de músicos, né, semelhantes a uma orquestra como a gente tem hoje. E de lá pra cá, centenas de anos depois, né? Meu cachorro tá doidão aqui, gente. Enfim, depois de muitos anos, a sociedade e a maneira de escutar música mudaram muito, né? E para vocês terem uma ideia, as primeiras orquestras surgiram antes da invenção da energia elétrica. Ou seja, para poder ouvir uma orquestra, a pessoa tinha que ir até um espetáculo em um lugar, numa hora, para poder ouvir aquela música. E hoje, como a gente tem energia elétrica, a gente tem internet, a gente tem celular, a gente pode escutar música por meio desses aparelhos em qualquer momento e em qualquer lugar. E mesmo com essas mudanças, né, de a gente poder ouvir música onde a gente quer, o que a gente quer pelo nosso celular, ainda existem orquestras. E essas orquestras, além de fazerem as músicas clássicas, né, que foram compostas em vários períodos históricos, elas também são importantes na elaboração de trilhas sonoras de filmes, de jogos de videogame, né, entre outras coisas. E voltando ali para a história, né, da música, no romantismo, os músicos traziam um sentimentalismo exagerado e também um subjetivismo, e as músicas eram mais fluidas, tinha mais fluidez sonora. Em tons que eram bem distantes entre si. E outra característica romântica, né, é o nacionalismo. Eles traziam me fugiu a palavra. Essa característica, não era essa palavra que eu queria, mas serve. Agora eu vou colocar para vocês ouvirem um trechinho só do trabalho do Vivaldi, que é um artista do período barroco, né? Super conhecido, vocês talvez já tenham ouvido falar. E lembrando que o barroco traz essa música mais dramática, né? Mais elaborada. E agora eu vou colocar para vocês ouvirem um pouquinho de Chopin, que é um artista do romantismo. Olha como é diferente o
mais fluido. Conseguem perceber essa diferença na fluidez e como o Vivaldi é mais pesado, o som é mais pesado. Então, gente, eu vou explicar agora o que vocês vão fazer. Peraí. Agora, vocês vão responder a essa atividade aqui da página 79 da apostila, tá? Vocês têm ainda 15 minutos de aula, então vocês vão usar mais ou menos 10 minutinhos para responder aqui essas duas questões. A primeira está pedindo o seguinte: qual foi a relevância da música em algumas sociedades no processo de expansão territorial e domínio de povos? E o segundo é o seguinte, está pedindo para observar essa imagem aqui. E dizer por que a expressão musical pode ser considerada uma fonte histórica. Na aula que vem eu corrijo essas duas questões, tá? E tem mais uma coisa que eu quero que vocês façam. Deixa eu voltar aqui para o meu slide. Aqui. A aula que vem, né, no dia 30/6... É dia 30 mesmo ou dia 29? Eu fiz besteira. Deixa eu ver aqui no calendário só um pouquinho. Fiquei confusa agora. Tá certo. Dia 30/6... A gente vai ter uma live, eu tô marcando com a Débora, ainda não sei qual vai ser o horário ali, né, daqueles 3 horários da manhã, mas assim que eu souber, eu aviso vocês, ela também vai mandar pra vocês no calendário semanal. Então, vocês vão escolher um trecho, eu não quero que seja muito pequeno, assim, pode ser uns 2, 3 parágrafos, tá? De um livro ou de um poema que vocês gostam muito, pra gente realizar uma atividade prática. Então, a gente vai fazer uma leitura dramática desse texto. Eu vou explicar na aula que vem, vou contextualizar o que a gente vai fazer, né? E vou explicar. Mas se vocês já quiserem lendo esse texto, tentar, assim, dar uma ensaiada em como vocês vão ler ele pra gente, que voz que vocês vão usar, como seria essa leitura dramática desse texto aí de vocês, né? Que forma de ler ele que faz sentido, que emoção vocês querem passar com essa leitura. Vão pensando nisso, tá? A atividade vai valer nota, então participem da live, tragam o trecho do livro ou do poema, tá? E não faltem, beleza? Então, vou encerrar aqui o vídeo, tá? E não esqueçam que vocês têm aí 10 minutinhos para responder a atividade da apostila da página 79. Beijinho pra vocês, até semana que vem. A gente se vê na live.